Você já se perguntou por quê, mesmo com todas as ferramentas e oportunidades ao seu redor, ainda se sente travado? Por que a vida que você sonha parece sempre um passo à frente, inatingível, como um horizonte que se afasta a cada tentativa de aproximação? A verdade é que a resposta para essa pergunta não está lá fora, nas circunstâncias, na sorte ou na falta de recursos. Ela reside em um lugar muito mais íntimo e, paradoxalmente, mais aprisionador: a sua própria mente. Imagine por um instante que você está em uma cela. Não uma cela de grades de ferro, mas uma cela invisível, construída pelos seus próprios pensamentos, medos e crenças limitantes. Essa é a cela que muitos de nós habitamos, sem sequer perceber. O tempo está passando e cada dia que você não questiona essa prisão mental é um dia a menos para viver a vida que realmente deseja. A urgência não é externa, é interna. É a urgência de despertar para a realidade de que o verdadeiro inimigo não é o mundo, mas a mente descontrolada que o impede de avançar. Quantas vezes você se viu refém de pensamentos automáticos, obedecendo a eles sem questionar, como se fossem ordens inquestionáveis? A maioria das pessoas vive em piloto automático, permitindo que o cérebro, feito para sobreviver e não para vencer, dite cada passo. Mas e se eu lhe dissesse que a segurança que você tanto busca é, na verdade, uma armadilha? Que o conforto é muitas vezes o fracasso disfarçado, a estagnação que impede seu crescimento? O imperador estoico Marco Aurélio, em suas Meditações, nos lembra que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E Sêneca, outro pilar do estoicismo, nos provoca a refletir sobre a verdadeira liberdade, afirmando que nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. Será que você está pronto para questionar essa cela invisível? Para desvendar as correntes que o prendem e finalmente assumir o controle da sua própria mente? A jornada começa agora. Parte 1. A cela invisível. Após a reflexão sobre a cela invisível que a mente pode construir, é essencial aprofundar a compreensão de que o verdadeiro inimigo raramente se manifesta no mundo exterior. A batalha mais significativa, aquela que define o curso da existência de um indivíduo, é travada nas profundezas da própria consciência. A vida que parece estagnada, as metas que permanecem inalcançáveis e os sonhos que se desvanecem não são, em sua essência, culpa de fatores externos, e sim o reflexo de uma mente que opera sem a devida supervisão e direcionamento. A maioria das pessoas, sem perceber, vive em um estado de piloto automático, aceitando e obedecendo a cada pensamento que surge, sem questionar sua validade ou sua origem. Essa passividade mental é a raiz da estagnação. O cérebro humano, uma máquina extraordinária, foi moldado pela evolução com um propósito primordial: a sobrevivência. Ele é programado para identificar e evitar riscos, para buscar a segurança e a previsibilidade. No entanto, essa programação pode se tornar um obstáculo para o crescimento e a realização pessoal. A segurança, quando excessiva, gera estagnação. O conforto, tão almejado por muitos, é na realidade um fracasso disfarçado, uma zona de inércia que impede a evolução. É nesse ponto que a sabedoria estoica se torna um farol. Sêneca, em suas cartas, frequentemente abordava a importância de não se deixar levar pelas paixões e impulsos, mas sim de cultivar a razão e o autodomínio. Ele nos ensina que a verdadeira liberdade reside na capacidade de controlar as próprias reações e pensamentos, em vez de ser escravo deles. O cérebro, em sua busca incessante por segurança, interpreta qualquer forma de crescimento ou mudança como uma ameaça potencial. É por isso que a mente, se não for treinada e disciplinada, pode se tornar o maior adversário de um indivíduo. As desculpas,
As procrastinações, as dúvidas que surgem, muitas vezes disfarçadas de lógica e sensatez, são na verdade mentiras aconchegantes que o cérebro cria para manter o indivíduo em sua zona de conforto. Não estou pronto. E se eu fracassar? Essas são as vozes da programação arcaica, do medo que buscam atrapalhar a evolução pessoal do indivíduo. Marco Aurélio, o imperador filósofo, compreendia profundamente essa dinâmica interna. Ele escreveu sobre a importância de examinar cada pensamento, de não se identificar com as emoções passageiras e de focar no que está sob nosso controle, nossas percepções e nossas ações. A disciplina mental, para os estoicos, não era uma opção, mas uma necessidade para alcançar a virtude e a tranquilidade. A escolha é clara: viver uma vida inteira obedecendo ao medo, acreditando que essa é a sensatez, ou desafiar essa programação, assumir o controle e forjar um destino de acordo com a própria vontade, e não com os ditames de uma mente induzida pelo sistema. A cela invisível só existe enquanto se acredita nela. Parte 2. Guerra mental. Se a mente induzida é uma cela invisível, então a vida moderna é um campo de batalha constante, onde a guerra mais feroz é travada contra a própria programação interna. A tese central é clara: uma mente não treinada é invariavelmente uma mente inimiga. O cérebro, em sua função primordial de autopreservação, é mestre em evitar riscos. Ele interpreta o crescimento, a mudança e o desconforto como ameaças diretas à sua existência confortável e previsível. É por isso que, ao se deparar com a oportunidade de evoluir, de sair da zona de conforto, a mente dispara uma série de alertas, disfarçados de lógica e bom senso. Os mecanismos que o cérebro produz são sutis e poderosos. Não estou pronto. Ainda não é a hora certa. E se eu fracassar? Isso é muito arriscado. Essas frases, que parecem ser frutos de uma análise racional, são, na verdade, ecos de um mecanismo de defesa arcaico: o medo. O medo não é apenas uma emoção, é uma ferramenta de controle, um guardião que impede a pessoa de se aventurar em territórios desconhecidos, mesmo que esses territórios guardem o potencial para a realização plena. Muitos passam a vida inteira obedecendo a esse medo, acreditando piamente que essa obediência é sinônimo de sensatez, de prudência, quando na realidade é a maior barreira para a liberdade e o autodomínio. Os estoicos, com sua profunda compreensão da natureza humana, já alertavam para essa guerra interna. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, ensinava que não são os eventos que nos perturbam, mas sim a nossa interpretação deles. O medo, a ansiedade, a dúvida, tudo isso nasce da forma como a mente processa a realidade, e não da realidade em si. A programação mental, construída ao longo de anos de experiências e condicionamentos, cria filtros que distorcem a percepção, fazendo com que o indivíduo veja ameaças onde há oportunidades e obstáculos onde há caminhos. Marco Aurélio, em suas reflexões, frequentemente se lembrava de que o poder de sua mente era seu e de mais ninguém, e que ele poderia escolher não ser perturbado pelas coisas externas, mas sim pela sua própria opinião sobre elas. A guerra mental é vencida quando se reconhece que o medo é apenas um dado, uma informação e não uma ordem. É quando se decide questionar as mentiras do cérebro e reescrever a própria programação, assumindo o comando da mente e direcionando-a para o crescimento, mesmo diante do desconforto. A verdadeira coragem não é a ausência de medo. É não se deixar dominar por ele e, apesar dele, ter a capacidade de seguir em frente. Parte 3. Domínio mental. Após reconhecer a guerra mental travada contra a própria programação, o próximo passo crucial é desmistificar a natureza dos pensamentos. Antes de prosseguirmos, deixe o like e se inscreva no canal.
A tese central do domínio mental é libertadora. Pensamentos não são ordens, são apenas dados. Emoções, por mais avassaladoras que pareçam, não são fatos. Essa distinção é a chave para desmantelar a cela invisível e vencer a guerra interna. O medo, a vergonha, a dúvida, a ansiedade, todas essas sensações intensas são disparadas por interpretações que a mente faz da realidade, e não pela realidade em si. Os pensamentos automáticos que surgem sem convite e parecem ter vida própria não são a verdade absoluta. São, em sua maioria, hábitos mentais, trilhas neurais que foram reforçadas ao longo do tempo. É possível e fundamental interromper esse ciclo vicioso. A capacidade de questionar, reprogramar e finalmente liderar a própria mente é o que distingue o indivíduo livre do escravo de seus impulsos. Os estoicos, em sua sabedoria milenar, já compreendiam essa dinâmica. Sêneca, por exemplo, enfatizava a importância de examinar os pensamentos e as impressões antes de reagir a eles. Ele defendia que a virtude reside na capacidade de discernir o que está sob nosso controle, nossas opiniões, julgamentos e ações, do que não está, eventos externos, à opinião alheia. A mente, para os estoicos, era um campo a ser cultivado, onde as ervas daninhas dos pensamentos irracionais deveriam ser arrancadas e substituídas pelas sementes da razão e da virtude. Marco Aurélio, em suas meditações diárias, praticava incessantemente o exercício de observar seus pensamentos sem se apegar a eles. Ele entendia que a mente é um instrumento poderoso, mas que precisa ser manejado com destreza. A disciplina de não se identificar com cada pensamento que surge, de tratá-lo como um dado a ser analisado e não como uma verdade inquestionável, é o que permite ao indivíduo assumir o controle. Quando o medo surge, devemos apenas interpretá-lo como um dado que indica uma percepção de ameaça. Quando a dúvida se instala, devemos transformá-la em uma oportunidade que aponta para a necessidade de mais alternativas ou de uma nova perspectiva. O domínio mental não é sobre eliminar pensamentos negativos, mas sobre mudar a relação com eles. É sobre reconhecer que a mente é um servo e não um mestre. É sobre a capacidade de escolher a resposta, de reescrever o roteiro interno e de guiar a própria vida com propósito e clareza, independentemente do turbilhão de pensamentos que possam surgir. A liberdade começa no momento em que se percebe que a mente pode ser treinada e que o indivíduo é o verdadeiro operador de sua própria consciência. Parte 4. A ilusão da motivação. Com o domínio mental em perspectiva, é fundamental desmascarar uma das maiores armadilhas da modernidade, a ilusão da motivação. A tese central é contundente: motivação é uma mentira. Ela é instável, volátil e depende diretamente do clima emocional do momento. Quantas vezes um indivíduo se sentiu eufórico e cheio de energia para iniciar um novo projeto, apenas para ver essa chama se apagar diante do primeiro obstáculo ou da simples rotina? O fracasso, muitas vezes, não ocorre da falta de capacidade ou de recursos, e sim da dependência cega da vontade de agir. Aqueles que esperam estar inspirados para mudar, para começar, para persistir, nunca mudam de verdade. A motivação é um combustível que se esgota rapidamente. É uma emoção passageira que não sustenta a jornada de longo prazo. Ela pode ser um bom ponto de partida, um empurrão inicial, porém jamais será o motor principal. O verdadeiro motor, a força que constrói impérios e transforma vidas, é a disciplina. A disciplina não pergunta se há vontade, se o dia está bom, se o humor permite. Ela simplesmente executa, independentemente do estado emocional. É a capacidade de fazer o que deve ser feito, mesmo sem ter a menor vontade de fazê-lo. A sociedade contemporânea, obcecada pela busca incessante da validação, felicidade e do prazer imediato,
Vende a ideia de que é preciso estar motivado para agir. Essa narrativa é perigosa, pois cria uma dependência de um estado emocional que, por sua própria natureza, é efêmero. A disciplina, por outro lado, é uma escolha consciente, uma decisão de agir de acordo com os objetivos e valores, e não com os caprichos do momento. Ela é a ponte entre a intenção e a realização, o elo que transforma sonhos em realidade. É a força que permite ao indivíduo levantar-se após uma queda, continuar quando o cansaço bate e persistir quando os resultados demoram a aparecer. O foco na motivação desvia a atenção do que realmente importa, a ação consistente. Não se trata de esperar a inspiração, mas de criá-la através da execução. A disciplina é o antídoto para a procrastinação, a vacina contra a inércia. Ela é a base sobre a qual se constrói a resiliência, a persistência e, como consequência, o sucesso. A ilusão da motivação mantém muitos presos em um ciclo de altos e baixos emocionais, onde o progresso é intermitente e a frustração é constante. Libertar-se dessa ilusão é abraçar a verdade de que a ação precede a motivação e que a disciplina é a chave para desbloquear o potencial ilimitado que reside em cada um, independentemente do que a mente ou as emoções possam ditar no momento. Parte 5. Disciplina, a força silenciosa. Se a motivação é uma ilusão efêmera, a disciplina é a rocha sobre a qual se constrói a identidade do vencedor. A tese central é inegável. A disciplina é sistema, rotina, estrutura. Ela não depende de um estado de espírito, de um impulso momentâneo ou de uma inspiração divina. A disciplina é a força silenciosa que opera nos bastidores, transformando intenções em ações e ações em resultados. Pense em algo tão trivial quanto escovar os dentes. Ninguém escova os dentes por motivação. Escova porque é um hábito, uma parte intrínseca da rotina diária. Essa mesma lógica se aplica a qualquer área da vida onde se busca excelência. A disciplina é a ponte entre o potencial e a realização. Ela é a base para a construção de tudo que é significativo na vida, seja uma carreira de sucesso, um corpo saudável, relacionamentos sólidos ou uma mente inabalável. Ela é a liberdade de não ser refém das emoções, de não depender de fatores externos para agir. A disciplina é a verdadeira expressão do autodomínio, a manifestação prática da filosofia estoica que prega o controle sobre o que está em nosso poder e a aceitação do que não está. Ela é a força que permite ao indivíduo navegar pelo caos da vida com serenidade e propósito, construindo, tijolo por tijolo, a vida que realmente deseja. Se você chegou até aqui, é porque a mensagem ressoou. É hora de parar de esperar pela motivação e começar a construir a disciplina que transformará sua vida. Deixe as suas impressões nos comentários, ative as notificações e junte-se à comunidade daqueles que escolhem ser inabaláveis. O controle está em suas mãos. Clique no vídeo que aparece agora em sua tela. Haja agora. Nos vemos no próximo vídeo.